Camada de dados, o que é e como utilizar no Google Tag Manager. Geralmente, quando a gente fala em camada de dados, já vem essa ideia aqui na cabeça das pessoas. Meu nome é Danilo Borghetti, eu sou analista de mídia e produtor do GTM Pro. E eu vou te mostrar que não é nada disso. Na realidade, é muito mais simples do que você está pensando. Então, sem enrolação, bora aí pro vídeo. Camada de dados. O que é e o que de fato é importante a gente entender aqui para que a gente consiga fazer implementações através do Google Tag Manager. Então, a camada de dados é um conjunto de informações do nosso site e dos usuários, sendo responsável pela centralização desses dados e permitindo seu uso por diversas ferramentas do marketing digital. Nela, devem conter informações relevantes para a coleta de dados, como dados da página, informações de transação, detalhes de produtos ou de audiência, entre tantas outras possibilidades, conforme objetivos de cada área e negócio. Como a camada de dados contém informações relacionadas aos seus objetivos de negócio e pode ser usadas por diversas ferramentas, é importante considerá-la como um objeto vivo e dinâmico, que pode sofrer alterações com o passar do tempo. Aqui já é importante a gente falar que cada plataforma terá uma estrutura diferente de camada de dados, porém o conceito para a extração dos valores ali de dentro serão sempre os mesmos. Agora, para ficar mais claro a nossa explicação sobre camada de dados, vamos abrir aqui o GTM e a gente vai simular um evento para a gente verificar a camada de dados desse evento. Então vamos lá, a gente vai conectar aqui no nosso site de exemplo. E aqui, para o nosso exemplo, a gente vai utilizar o evento de checkout. Então eu vou simular aqui esse evento. Vou vir aqui no meu Tag Assistant e aqui eu tenho a etapa que iniciou esse meu evento de checkout. E aqui eu vou clicar em Data Layer, ou seja, camada de dados. E essa aqui é a camada de dados do meu evento de checkout. Então aqui nós temos informações sobre o usuário e também sobre os produtos desse nosso evento de checkout. E a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre níveis. Toda camada de dados é dividida em níveis. Para ficar mais fácil essa nossa explicação e visualização, eu vou transportar essa parte aqui da nossa camada de dados para o nosso bom e velho Paint, para a gente poder simular aqui e desenhar para ficar mais fácil a nossa visualização e entendimento. Então, toda a camada de dados é dividida em níveis. Temos aqui os parâmetros do primeiro nível, que é esses aqui que estão mais à esquerda. Logo abaixo do primeiro nível, temos aqui o segundo nível. E abaixo do segundo nível, temos o terceiro nível e assim por diante. A gente vai colorir aqui, marcar com cores para ficar mais fácil a nossa visualização. A gente vai pegar essa parte aqui onde a gente tem dados de produtos. Então eu vou marcar em vermelho aqui o meu primeiro nível da minha camada de dados, que seria aqui o meu parâmetro de e-commerce. Já no segundo nível eu tenho aqui o meu parâmetro de checkout. A gente vai marcar aqui em verde. Deixa eu pegar aqui para ficar um pouquinho melhor. Então aqui primeiro nível em vermelho. O nosso segundo nível em verde. E o nosso terceiro nível em azul.
E abaixo aqui do nosso parâmetro de produtos temos também um outro nível, seria o quarto nível. Vou marcar aqui em roxo. Então esses aqui são os níveis dessa minha camada de dados. Ela funciona como uma cascata. Então eu tenho aqui meu parâmetro de e-commerce, abaixo dele tem o parâmetro de checkout, que ele responde ao e-commerce, ou seja, ele está dentro desse parâmetro de e-commerce. Depois eu tenho dois parâmetros de action field e também produtos que estão dentro de checkout, ou seja, eles respondem a esse parâmetro de checkout. E dentro de produtos eu tenho aqui uma matriz de produtos, ou seja, dois blocos de produtos que respondem a esse meu parâmetro de produtos. E outro ponto que a gente precisa entender aqui quando a gente vai trabalhar com camada de dados é que cada nível da nossa camada de dados é separada por ponto. Então, entre um nível e outro nível, eu utilizo ponto para capturar o parâmetro que eu quero. Vamos supor aqui que eu preciso capturar a minha variável de produtos. Então eu tenho no meu primeiro nível e-commerce, segundo nível checkout e terceiro nível produtos. Como que eu capturo esse meu parâmetro? Então, vamos fazer isso aqui na prática juntos. Aqui no GTM, vamos em variáveis. E aqui a gente vai adicionar uma nova variável de camada de dados. E consultando aqui a nossa camada de dados, eu vou começar a construir o caminho até esse meu parâmetro de produtos. Então eu vou pegar primeiro o meu parâmetro do primeiro nível, que é o e-commerce. Vou separar por ponto. Agora vou pegar o meu parâmetro do segundo nível, que é o checkout. Também separo por ponto para acessar o próximo nível. E eu vou pegar o meu parâmetro do terceiro nível, que é o produtos. E pronto. Esse aqui é o meu caminho que vai acessar esse meu parâmetro de produtos. E essa minha variável vai me retornar todos esses valores de produtos. Os dois blocos de produtos, no caso aqui do exemplo. Vamos ver isso funcionando. Então depois que a gente captura aqui o nosso caminho, a gente pode dar um nome para a nossa variável. A gente coloca aqui DLV, que é uma nomenclatura que a gente utiliza para Data Layer Variable, tá? Ou seja, variável de uma camada de dados. E eu copio aqui o caminho. A gente pode salvar. Feito isso, a gente vai abrir novamente o nosso teste aqui pelo Tag Assistant. E eu vou simular novamente o meu evento de checkout. Evento simulado, eu vou acessar aqui o meu evento e agora eu vou verificar aqui em variáveis. E aqui em variáveis nós temos a variável que a gente acabou de configurar, que é nosso e-commerce.checkout.produtos. E aqui ele nos trouxe os dois blocos de produtos. Outro ponto importante que a gente precisa entender aqui é sobre matriz de dados e como a gente pode acessar determinado parâmetro dentro de uma matriz. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. E aqui nós temos a nossa matriz de dados, que é representada pelo símbolo de colchete. Vamos marcar aqui uma outra cor. Então essa matriz de dados se inicia nesse ponto, encerra nesse ponto. E todos os dados que estão dentro dessa matriz correspondem a ela. Aqui nós temos dois blocos de dados. O primeiro bloco de uma matriz
ela é representada pelo número 0. O nosso segundo bloco aqui é o número 1. E se nós tivéssemos mais blocos de dados, seguiria essa ordem: 2, 3 e assim por diante. E como a gente faz para capturar determinado parâmetro? Por exemplo, o ID desse produto. Então vamos lá. A gente vai acessar aqui nosso GTM, em camada de dados, e a gente vai construir esse caminho até a gente chegar aqui no nosso parâmetro de ID. Então vamos lá. Nova variável, vai ser uma variável do tipo camada de dados, e agora a gente vai começar a construir o nosso caminho. No primeiro nível da nossa camada de dados, a gente tem o parâmetro de e-commerce. A gente vai separar os níveis por ponto. No segundo nível, checkout, ponto. No terceiro nível, produtos, ponto. E agora, como temos a nossa matriz, essa matriz a gente vai passar o valor de 0, porque a gente quer acessar esse primeiro bloco dessa matriz de dados, como a gente colocou aqui no nosso exemplo. Então nós vamos passar aqui o valor de 0, ponto, e agora o parâmetro que a gente quer capturar. No caso, se for o ID, a gente vai pegar aqui o ID e vamos passar aqui na nossa variável. Pronto, a gente vai copiar, a gente vai dar um nome também aqui de DLB, a gente vai copiar aqui o caminho da nossa variável e a gente pode salvar. Feito isso, vamos simular novamente aqui o nosso evento de checkout e a gente vai testar a captura dessa nossa variável. Então o evento de checkout foi disparado nesse momento, a gente vai acessar aqui variáveis, e agora nós temos aqui a nossa variável trazendo o ID daquele produto específico que está no nível 0 da nossa matriz de dados. Ele trouxe aqui o ID daquele produto. Vamos verificar na camada de dados se a gente capturou o parâmetro correto. Então temos aqui a nossa matriz de dados. Na matriz número 0, que é o nosso primeiro bloco, nós temos aqui o ID desse produto. E ele bate com o que foi capturado aqui com a nossa variável. E é assim que a gente faz a captura de variáveis de uma camada de dados. Dominando estes pontos que eu te mostrei aqui nesse vídeo, você consegue capturar qualquer parâmetro de qualquer camada de dados. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu tenho um treinamento completo, onde eu abordo tudo sobre implementações através do GTM, para todos os nichos, desde produtos digitais para lançamento ou perpétuo, landing pages e também implementações completas para e-commerce. O link está na descrição desse vídeo, é só clicar para acessar os conteúdos com mais detalhes. É isso, eu fico por aqui e até a próxima.